Você já deve ter ouvido falar em consciente, pré-consciente, inconsciente e também id, ego e superego. Mas você sabe o que significa isso? Então, assim, nesse vídeo eu vou explicar o que significam esses termos, como eles estão organizados na nossa mente, da onde vêm, né, esses termos, e assim você vai poder entender um pouco melhor como a sua mente funciona, da onde vêm os seus desejos, da onde vêm as suas vontades, da onde vêm os seus medos, aonde suas memórias ficam, o que é você, né, o que é essa noção de você. Então fica comigo nesse vídeo até o final, você vai entender mais ou menos, assim, de uma forma bem simplificada, o que significa tudo isso e como a sua mente funciona. Bom, eu sou o Eduardo Fernandes, eu sou psicanalista e nesse canal aqui a gente fala de relacionamento, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e um pouco de psicanálise. Então, esse vídeo aqui é pra gente ter uma base, mais ou menos assim, de como a mente funciona, porque em outros vídeos onde eu tô falando de inconsciente, de superego, de id, você saber mais ou menos o que é cada uma dessas instâncias e como que elas funcionam, né? Como que elas se organizam entre si e tal. Então, assim, indo do começo, Freud, né, que é conhecido como o pai da psicanálise, ele era um neurologista, né? Ele era um médico e ele tinha muita curiosidade para entender a mente humana e tal. Ele estava experimentando várias coisas na época, lá em 1800 e pouco. E aí em 1900, quando ele escreve, né, o livro, quando ele lança o livro A Interpretação dos Sonhos, né, que é a primeira vez que a gente tem contato com vários conceitos que hoje a gente entende um pouco melhor de como funciona a mente humana, de como funciona o inconsciente. Porque, para você ter uma ideia, até então o inconsciente era considerado uma parte pequena do cérebro, sabe, uma parte pequena, na verdade, da mente humana, e que não tinha tanto impacto assim no que a gente é, né, no que define o sujeito, né, o ser humano. E com esse livro, né, com essa teoria do Freud, a gente entende que, na verdade, o inconsciente é a maior parte da mente humana. A maior parte do que você é, do que você sente, do que você deseja, dos medos que você tem, é inconsciente. Então, tanto que a gente usa a metáfora, né, o símbolo do iceberg, que aonde a parte que fica fora da água, né, a ponta do iceberg é a parte consciente e toda a parte que fica submersa é o inconsciente. E para você ter uma ideia, no iceberg, né, que é feito de água e gelo, 20% só fica para fora e 80% fica submerso. Então, não é exatamente essa proporção, né? Não sei se tem como medir, na verdade, a proporção do que é inconsciente e o que é consciente, mas a maior parte da sua mente, a maior parte do que você entende do que você é inconsciente. Então, assim, lá em 1900, então, o Freud formulou uma teoria psicanalítica que ficou conhecida, né, que é chamada de a primeira tópica do Freud, onde ele divide a mente humana em três partes. A parte consciente, que é a parte pensante, né, que é você agora aqui pensando, e quando você para com seus pensamentos e quando você faz os julgamentos, como você interpreta o que você vê, é a parte consciente. Tem a parte embaixo, né, tem a parte pré-consciente, que é uma parte que você geralmente não tem acesso, onde tem algumas memórias suas e algumas sensações suas, uma parte da sua mente onde você consegue acessar quando você faz algum esforço, sabe? Então, se você força para lembrar de alguma coisa, isso é o pré-consciente, é uma parte da sua mente que está lá, que você consegue acessar se você se esforça para isso, mas que não está o tempo todo na sua mente, não é uma coisa que você está consciente disso o tempo todo. Então, por exemplo, se você se você tenta lembrar agora de como foi a sua quinta série na escola, está no seu pré-consciente, porque você consegue se lembrar, né? Se você faz um esforço, você lembra qual que era o professor, qual que era a escola, você consegue se lembrar, mas não é alguma coisa que está o tempo todo aqui na sua mente. E a parte inconsciente, que é a parte onde ficam armazenadas todas as suas experiências e emoções que você sentiu desde que você nasceu e até um pouco antes disso, e que você não consegue acessar. Mesmo que você tente se lembrar, que você force, você não consegue. Então essa é a estrutura da primeira tópica do Freud, como a partir de 1900 ele passa a entender como a mente funciona, dividida nessas três partes: consciente, pré-consciente e inconsciente. No livro A Interpretação dos Sonhos, que eu citei anteriormente, ele fala bastante da parte do inconsciente, que assim, é uma parte muito grande da sua psique, né? É uma parte muito grande, tem muitas memórias lá, tem muitas coisas lá, é da onde vêm os seus impulsos, os seus desejos, os seus medos, mas você não consegue acessar. Está muito fundo, você não consegue acessar. Só existem
4 formas de acessar o que está no inconsciente, né? Através dos sonhos, através dos atos falhos, através dos xistes e através dos sintomas. Em outros vídeos a gente vai falar mais sobre isso, né? Só é importante já ter um primeiro contato com esses termos aqui agora. Então essa é a primeira tópica do Freud. Mas a partir de 1920 ele lança um outro livro que chama Além do Princípio do Prazer, onde ele percebeu que esse desenho, né, da mente humana dividido nessas 3 partes não resolvia todos os problemas. Ele não conseguia explicar o funcionamento da mente simplificando dessa forma. Então ele criou o que ficou conhecido como a segunda tópica do Freud, onde ele descreve a mente humana também ainda dividida em 3 partes. Não anula a primeira divisão, né? Então, num estudo analítico atual, a gente usa as 2 divisões, né? De formas sobrepostas ou de formas, dependendo do que você vai analisar. Mas aí ele cria os termos id, ego e superego, que você já deve ter ouvido falar. Onde id é uma palavra alemã que significa isso, ego significa eu e superego significa o supereu. E o que são essas 3 partes? O id é uma parte que fica no inconsciente, certo? Que é a região instintiva e inconsciente do ser humano. É da onde surgem os nossos impulsos, nossos desejos, as nossas emoções, sabe? E é uma parte que você não consegue acessar. A gente não sabe na mente, no cérebro, aonde ela está, porque não importa também. Mas é da onde surgem as pulsões. E aí a gente tem o ego, que é a instância da mente que lida com a realidade, com o mundo exterior, que é a consciência, né? E o superego, que é uma instância da mente que lida com as leis e as regras sociais. Então aquela voz na sua cabeça que fica falando isso está errado, isso está certo, é o superego. Então o ego e o superego eles ficam entre o consciente e o pré-consciente, e o id ele fica lá no inconsciente. Bom, então basicamente é isso, né, o que eu queria passar nesse vídeo, né? Primeira e segunda tópica do Freud. A primeira onde ele divide a mente humana entre consciente, pré-consciente e inconsciente. E a segunda onde ele divide a mente humana em id, ego e superego. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal para continuar acompanhando a nossa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E até a próxima. Valeu!